Olá pessoal, força, grande abraço, eu, Carlos Barbosa e você juntos até a sua aprovação na OAB, não é isso? Tamo junto. Olha só, vamos dar continuidade então à análise da matéria agentes administrativos, não é isso? Estamos falando aí aquela análise que é uma análise doutrinária e também uma análise constitucional e também legal. Então a gente vai dar continuidade aí trabalhando os principais pontos que caem aí na sua prova. E agora, muita atenção, a gente continua ainda naquela análise conceitual, não é verdade? A gente colocou isso daí como meta inicial, trabalhar a doutrina e os principais tópicos conceituais. E olha só que legal, vamos trabalhar aí o conceito disso daqui, olha, cargo, emprego e função pública. É diferente, professor? Claro que é diferente, é muito diferente. Vamos falar então cargo público. O que vem a ser um cargo público? Olha só, a gente sempre fala isso daqui, que a administração pública ela é organizada. Ela é organizada para garantir uma eficiência no desempenho aí da função pública, não é verdade? Cargo público faz parte da estrutura da administração. Por quê? Porque a administração pública ela é composta por pessoas jurídicas, na verdade, pessoas jurídicas, e essas pessoas jurídicas, elas são divididas em órgãos, elas têm órgãos administrativos. Dentro de cada órgão existem os cargos administrativos. Os órgãos, eles são compostos por cargos, e esses cargos preenchidos por agentes. Então, o que vem a ser um cargo público? Cargo público é uma unidade administrativa, tá, utilizada aí para preencher órgãos públicos. São unidades administrativas, tá, que são localizadas dentro de órgãos públicos e esses órgãos públicos preenchem esses cargos públicos através, né, dos agentes administrativos que a gente já trabalhou. Esses agentes que preenchem os cargos públicos, eles são chamados de servidores públicos, né? Eles são chamados de servidores. Então, essas unidades administrativas preenchidas por servidores são os cargos. Os cargos, eles são criados através de lei, né? Eles são criados através de lei e ele tem as suas características próprias. Os servidores, eles são remunerados para desempenhar a sua função naquele cargo ali. Quem ocupa cargo público, ele é regido por um estatuto, tá? Quem ocupa cargo público, o servidor que exerce sua função em um cargo público, ele é regido pelo estatuto, ou seja, ele é um servidor estatutário. Diferente de quem ocupa um emprego público. O emprego público, ele também é preenchido ali, tá, por um agente administrativo. Esse agente administrativo que desempenha suas funções em um emprego público, ele é regido por normas da CLT, ou seja, ele é regido por normas trabalhistas lá, aquelas normas trabalhistas da CLT. Então, o emprego, né, na verdade, o emprego público, ele tem, então, no seu conteúdo, um empregado público, regido pela CLT. Muito importante você saber o seguinte, que o cargo público, ele pode ser dividido em cargo público efetivo e cargo público o quê? Cargo público em comissão. O cargo público efetivo é aquele preenchido através de um concurso público. Tá? Então, temos o cargo público que é preenchido por um servidor efetivo. Esse servidor efetivo, ele se torna efetivo se ele passar em um concurso público. Mas também temos o cargo em comissão. O cargo em comissão é aquele de livre nomeação, livre exoneração. Tá? Isso lá no cargo público. E o emprego, professor? O emprego público, pessoal, ele é também preenchido por um concurso público. Tá? Não é porque a pessoa é regida pelas normas da CLT que ela não passa ou que ela não tem que fazer um concurso público. Então, o emprego, ele também é preenchido ali através de um concurso público. Então, o concurso público, ele é utilizado tanto para preencher um cargo público esse efetivo, como também para preencher um emprego público. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo de um empregado público. Empregado público lá do Banco do Brasil. O servidor do Banco do Brasil, ele é um empregado público, ele tem um emprego público. Ele é regido pela CLT.
mas ele ingressou ali na administração pública através de um concurso público, né? Ele ingressou através de um concurso público. Então, não é porque ele é regido pela CLT que ele, na verdade, não entra na administração pública através de um concurso. Muita atenção nessa hora, tá bom? Dentro desse estudo que a gente fez até agora de cargo e emprego, só o cargo em comissão até agora, que não precisa de concurso público. O cargo efetivo precisa e o emprego público também. Tudo bem? Então, muito legal essa matéria, né? Os ocupantes do cargo público, eles são regidos por um estatuto. Os empregados que ocupam lá o emprego público, eles são regidos pela CLT. Só lembrar, empregado, tá? O empregado, olha o termo, empregado, CLT, tá? CLT. Ocupante de cargo público, estatuto. Ah, professor, mas mesmo aquele que ocupa um cargo em comissão, ele também é regido pelo estatuto, por um estatuto? Também. Mesmo o ocupante de um cargo em comissão, ele também é considerado estatutário, ele tem uma lei própria que estabelece regras próprias trabalhistas, tá? É diferente dos empregados públicos, que eles são regidos pelas normas lá da CLT. Tranquilo? E a função? O que é uma função? Função são meras atribuições desempenhadas por alguém que não preenche nenhuma unidade administrativa. Olha só, o emprego público é uma unidade administrativa. O emprego público é uma unidade. É preenchido por um servidor seletista, né? Mas é uma unidade. O cargo público também é uma unidade preenchida ali por um servidor estatutário. E a função? Função não. Função são meras atribuições. A pessoa que exerce uma função pública não está preenchendo uma unidade, não tem uma vaga preenchida na administração pública. É o que a gente chama de vaga na administração, é um cargo e emprego. Quem exerce uma função não tem uma vaga na administração, tem meras atribuições. Atribuições que são desempenhadas ali, que podem ser desempenhadas inclusive sem cargo, sem emprego. Tem algumas pessoas que possuem uma mera função na administração pública, mas não possui cargo. Dá um exemplo, professor? Aqueles que exercem uma função temporária na administração. Uma função temporária, professor, por exemplo, aquelas pessoas que são contratadas para fazer o censo pelo IBGE. Elas não têm um emprego, elas não têm um cargo, elas têm o quê? Uma mera função temporária. A função são meras atribuições que geralmente são desempenhadas temporariamente. Diferente ali, tá? Então, quem tem função não necessariamente precisa ter um cargo, tá? Quem tem função não necessariamente precisa de um emprego. Pode existir servidores que exercem funções sem cargo e sem emprego, que é o caso aí dessas pessoas que são contratadas pelo IBGE para realizar o censo. Tranquilo? Falamos então de cargo, emprego e função. Vamos só recapitular as principais características. Cargo, unidade administrativa, servidor estatutário. Emprego, unidade administrativa, não é uma unidade administrativa, não é uma vaga, unidade administrativa. Servidor seletista. Função, tá? Com ou sem unidade administrativa. Pode ser uma função desempenhada dentro de um cargo, pode ser uma função desempenhada dentro de um emprego, mas também pode ser uma função sem unidade administrativa. Sem unidade administrativa. Pode ser, então, inclusive, os temporários lá, exemplo, aquelas pessoas que fazem o censo do IBGE. Vamos ver, então, como cai em concurso? Como que cai na prova da OAB? Olha só. Analise a seguinte afirmação. O concurso é um procedimento discricionário. O concurso é um procedimento discricionário? Será que para ingressar num cargo público efetivo, para entrar num emprego público, será que a administração pode ou não realizar concurso público? Será que o concurso realmente é um procedimento aí discricionário ou não? A gente vai trabalhar o concurso público. Só para a gente recapitular aqui, concurso público pode ser utilizado aí ou não? Deve ser utilizado para preenchimento de cargo efetivo e para o preenchimento de um emprego público. Emprego público, cargo efetivo, concurso público. O cargo em comissão, não,
é de livre nomeação, livre exoneração. Dessa forma, o concurso público é um procedimento discricionário ou um procedimento vinculado? O concurso público, ele é, na verdade, um procedimento vinculado. Por quê? Porque a Constituição Federal determina o concurso público como mecanismo de ingresso para o preenchimento dessas duas unidades, né? A unidade que seria o cargo efetivo e também em relação ao emprego público. Então a resposta aqui é falsa, tá? A resposta é falsa, o gabarito falso. Essa daí é a resposta correta. Muito fácil a gente entender a diferença dessas unidades, né? Unidade administrativa ali que pode ser o cargo, emprego e a função. A função, então, é muito interessante porque às vezes ela é desempenhada, a função é desempenhada e a pessoa nem tem uma vaga na administração, não tem nenhuma unidade preenchida ali. Tudo bem? Então fica assim, deixo aquele forte abraço, peço para você me colocar lá, me adicionar lá no Facebook para a gente continuar trocando essas ideias legais sobre o direito administrativo. Tudo bem? Grande abraço, força, tchau!